nosso podcast é o Team Camp 4 Dimensões, que é o tema do nosso acampamento. Nós estamos aqui nessa noite, né, do acampamento, e tem sido assim dias incríveis, e eu creio que Deus ele tem muito mais ainda para fazer no nosso meio. Eu estou muito feliz de estar aqui, e nós estamos aqui nessa noite com duas pessoas muito especiais, duas referências para nós, que é o apóstolo Adson e o Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo ele é uma referência para mim em várias questões, como homem de Deus, como uma referência, como um pastor. É um cara que me impulsiona muito, me estica muito em vários momentos em que eu chego para ele para poder tirar dúvidas, para questionar algumas situações que a gente vive na liderança, nos nossos processos. Ele sempre vem com encorajamento, né? Ele sempre vem trazendo um fortalecimento assim, através da palavra, através de aconselhamentos, e eu sou muito grato pela vida dele. O Dani também é uma referência para mim em várias questões. A gente iniciou junto na juventude, na época, e eu sempre ficava aí onde vocês estão, e eu olhava para o Dani ministrando, e eu falava comigo: nossa, esse cara é muito de Deus, ele carrega uma unção muito de Deus, e sempre foi uma inspiração para mim, e eu me sinto muito privilegiado de estar aqui do lado dele nessa noite, do apóstolo também, e a gente queria honrar a vida deles. Nós fizemos uma lembrança para eles. Eu vou passar para a Lavínia, ela também vai falar algumas palavras para eles. Então, gente, estou super nervosa de estar aqui, porque eu já estou há um tempo na SEI, mas é igual o Patrick falou, eu sempre admirei muito o apóstolo, porque desde que eu cheguei ele vem pastoreando a minha vida, vem cuidando de mim. Desde que eu cheguei na SEI, provavelmente eu tinha a idade de vocês. E o Dani sempre foi uma referência para mim no quesito de pregação, principalmente. Então, assim, eu sempre falo, quando eu vou a uma igreja diferente, eu gosto, mas eu fico, nossa, tô com saudade do apóstolo. Tô com saudade da ministração dele, porque de fato ele tem um jeito único, e com essa identidade que ele e a pastora Maruda tem, a gente sente que a gente pode pertencer àquela igreja. E o Dani, enfim, sempre que ele vem aos nossos cultos, aos cultos da juventude ministrar, ou quando a gente vai para a Nova Contagem, a gente consegue ver o quanto que Deus age sobre a vida dele, nas ministrações, nos momentos e até no tempo de mesa, que sem querer ele está evangelizando a gente, ele nem percebeu, mas ele está ali cativando a gente sempre. Então eu me sinto muito honrada de estar aqui, sentando na mesa com esses dois homens de Deus, e eu acredito que vocês também, desde já, podem aprender a dar valor, porque referência hoje em dia é tão difícil e nós temos aqui tão perto da gente. Então, queria pedir para vocês darem uma salva de palmas de novo pela vida deles. E aí, pode ficar na liberdade para vocês se apresentarem, e logo após a gente vai começar as nossas perguntas. Amém. Primeiro, obrigado pelo carinho. Meu Deus, surpreendeu. Vocês são demais, são incríveis. Trabalho lindo tem desenvolvido. Patrick, Lavínia, Gustavo, que estão apoiando lá no Nova Contagem. Que Deus possa abençoar poderosamente. Eu sei que é um desafio muito grande. A SEI, nosso primeiro acampamento nós fizemos da SEI foi justamente com adolescentes. Eu me lembro que eles ficavam na fila pedindo batata frita, batendo na vasilha. Nos intervalos, eles ficavam jogando xixi um no outro. Fala, Deus. Tem gente desse acampamento aqui, tem gente que está nesse acampamento, tem gente que está nesse acampamento, que inclusive teve nesse acampamento do início, que eu me lembro que nós saímos, eu saí com alguns jovens, e quando nós voltamos, essa pessoa tinha pendurado a roupa de todo mundo nas árvores. Está aqui no meio. Está aqui no meio. Teve outro que pegou um frasco de gel, tirou o gel fora e colocou xixi lá dentro.
Ou seja, esses desafios que nós enfrentamos lá atrás, sei que vocês também talvez estejam enfrentando. Com certeza deve ter alguns abençoados aqui no meio aqui. Abençoados. E eu sei, mas o gostoso até estava falando que esses adolescentes são justamente os jovens. Daqui 2, 3 anos, e mais do que isso, serão jovens apaixonados pelo Senhor, apaixonados por Cristo. Me apresentando, meu nome é Watson, casado com a Marilda, tenho um filho chamado Vinícius, fundador da SEI, por propósito de Deus, não meu propósito da parte do Senhor, por mim, não existiria a SEI, porque eu sinto incapaz de tudo isso, mas o Senhor, ao longo dos anos, na sua infinita misericórdia e graça, tenha se abençoado. Não sabemos como chegamos até aqui. A única coisa que posso dizer é pura, meramente a graça do Senhor. Este é a minha história. Apenas um agraciado da parte do Eterno. Amém. Glória a Deus. Salve! E aí, como é que tá, galera? Prazer estar com vocês. Meu nome ainda é Daniel, por enquanto, né? Pessoal, estou feliz de estar aqui. Um prazer, quem não me conhece, meu nome é Daniel. Estou como cooperador lá na Igreja de Nova Contagem. A galera manifestando aí. Hoje eu não estou dando tanta dor de cabeça, né? Meu paizão aqui. E assim, estou feliz, gente, de estar aqui. Como o apóstolo falou, né? Vocês é a continuidade, né? Eu estar aqui também, Patrick e Lavínia, nós estamos nos espelhando no coração do nosso paizão aqui, nosso apóstolo, né? E essa paixão que ele tem por Jesus atingiu o nosso coração, e que vocês também possam ser atingidos por isso e viver essa continuidade, né? Esse progresso em sonhar com o reino de Deus e continuar avançando no Senhor, e vamos para cima. Amém, glória a Deus. Então vamos dar continuidade aqui, né, às perguntas. Nós estamos aqui com uma primeira pergunta para eles, que é sobre chamado, né? Como identificar um chamado, seja ministerial, sendo adolescente? É mais fácil, né, irmão? Todo lado do homem. Olha, é importante o seguinte: como que você pode identificar um chamado? O chamado, ele vem através daquilo que queima no teu coração, arde no teu coração. É importante isso. O segundo ponto do chamado, Patrick, a gente consegue identificar em cima daquilo que nos incomoda. Por exemplo, alguém que tem chamado de intercessão, ele chega num acampamento como este, se é um adolescente, ele fica preocupado se tem alguém orando, intercedendo. A preocupação dele é se está havendo intercessão ou oração enquanto está acontecendo as programações. Isso que incomoda, aquilo que te incomoda é áreas que Deus quer te usar. Aquilo que te incomoda não é para você transferir para outro, mas para que você possa assumir sua responsabilidade. E aí talvez seja o grande erro de muitas pessoas, porque apontam um erro de algo que incomoda, quando na verdade é o Espírito ali gerando dentro dele a sua própria vocação. Então, para que você possa identificar, adolescente, qual é a sua vocação, identifica por primeiro ponto aquilo que queima, segundo aquilo que incomoda. Aí certamente é um caminho. O meu chamado pastoral começou em torno disso, em cima daquilo que queimava meu coração, vidas, o que me incomodava, o cuidado. Nasci dentro de um lar cristão, e eu vi por muitas vezes a minha própria família em casa, abandonada, não sendo acompanhada, e isso me incomodava. Então, quando a SEI nasceu, ela nasceu dentro desse berço do cuidado. Então, a igreja começou através do discipulado. Então, o que queima, o que incomoda, é onde está a sua vocação, o seu chamado. Foi tão bom, né, gente? Você está tão claro aí. E completando aqui, né, eu vou traduzindo ele, viu, tipo, falar a mesma coisa. Mas eu vou falar assim, de uma experiência minha, que o apóstolo foi muito pontual de falar isso, tipo, o que queima.
Então, assim, comece a observar na vida da sua igreja local. Exemplo, aí você começa a sempre ver o seu coração queimar pelo ensino da palavra, né? Como o apóstolo citou, pela intercessão, né? Pelo evangelismo. Às vezes é alguém que fica, cara, vou evangelizar a escola. Então, ali já começou uma clareza e o negócio é mão na massa, irmão. Não tem, o segredo não tem segredo, é trabalhar. Então, assim, você só vai conseguir ter uma clareza no propósito. Então, assim, se exemplo, nossa igreja é uma igreja que trabalha em célula, trabalha no discipulado, se engaje no discipulado, se engaje em ser primeiramente um bom discípulo ali, se engaje em liderar uma célula, fazer um GD lá no seu colégio, e isso vai vai descortinando de fato as direções de Deus, ela cada vez ela vai se tornando mais claras, e vai ser algo fluido. Eu acho que o maior desafio também é porque às vezes as pessoas acham que tipo assim, que você viveu o chamado de Deus assim, Deus me manda aqui tudo, a playlist, tudo direitinho, do jeito que você quer. Não é assim, é como Abraão, né? Abraão, Deus falou com ele, olha, sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar, e quando você estiver indo eu vou te mostrando, né? E principalmente a nossa geração agora, que é muito imediatista, né? A gente quer tipo assim, não, beleza, você descobriu que você é pastor, mas como é que foi? Deus, então pronto, pode fazer na minha vida. Então não é assim, gente, é algo orgânico, pessoal, processual, e cada um vai ter sua experiência, cada um vai ter o seu caminho, o seu processo, e a maneira de você ter uma clareza já sendo fiel no que você já aprendeu, né? Você aprendeu o que é isso, então vai desenvolver seu relacionamento com Deus, vai abraçar ali, né, o Patrick, o Gustavo, o Pablo, dando direção, gente, vamos trabalhar dessa forma, vamos trabalhar, e isso vai nos guiar, nos levar ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém, glória a Deus, bênção. A gente tem uma outra pergunta aqui também, que é um desafio nesses dias, né? A gente tem visto aí tantas ideias sobre esse assunto, e isso tem repercutido assim de uma forma muito grande, que é sobre a vida sexual. Mas nós queremos falar sobre a vida sexual na adolescência, né? Qual a visão de vocês a respeito disso? Como vocês enxergam, né, esse desafio, né, de se manter em santidade nesse tempo presente, onde a gente tem visto um acúmulo assim, de informações, de ideias, de ideologias, e que tem distorcido muito, né, o que é a sexualidade bíblica, né? Na visão de vocês, como que vocês enxergam essa questão da sexualidade no contexto geral? Eu podia ter ido na primeira, né, gente? Aí foi esperto aqui. Então, vamos lá. Hoje eu vejo assim um cenário muito desafiador para essa geração, a qual nunca se vivido, né? Porque hoje a nossa sexualidade, e a gente falar de sexualidade, muitas vezes a nossa mente ela logo já se associa ao sexo, né? Ao ato sexual. E sexualidade ela tá relacionada à maneira como que você se relaciona com as pessoas. Você está expressando a sua sexualidade, a forma com a qual você vê as pessoas, como você vê o seu sexo oposto, como que você vê as pessoas, isso já começa a revelar o estado que está a sua sexualidade. E hoje nós fazemos parte de uma sociedade onde que a nossa sexualidade ela é violada a todo momento. Então assim, você está dentro do ônibus, você olha para um lado no outdoor, você está ali sendo violado, porque às vezes está uma imagem ali inapropriada. Então a todo lugar, a todo momento você vai assistir um filme, cara. Hoje está difícil. Você vai assistir um filme, você vai assistir uma série. Então assim, a todo momento, essa área da vida de vocês, ela já, desde muito cedo, ela já está sendo acionada, ela já está sendo
ligada aí, né? Um botãozinho tá ligando ela. Então, é um grande desafio dentre toda essa, né? Essas informações, a gente pode até falar dessas, tem uma palavra que se fala, que fala que você viola, não, como é que é? Alguém pode me ajudar aí? Viola, como é que é? Defraudação, boa. Tá vendo, gente? Ainda bem que eu estou do lado dele. Defraudação. Então, ou seja, a todo momento a gente está sendo defraudado nessa área. E aí, a nossa visão, a nossa maneira de enxergar a sexualidade, ela começa a ser a partir da informação que a gente recebe, que a gente tem. Então, ou seja, hoje, a nossa geração, essa galera aí de 13 aos seus 25 anos de idade, às vezes já vê o sexo. Exemplo, gente, hoje as músicas, né? Você vai escutar uma música, os MC doidos, MC... E, gente, vamos jogar real aqui. Eu sei que vocês já, da escola. Põe, tira, coloca, volta. Cara, é loucura, velho. É loucura, gente, sério. Não adianta a gente falar, os meninos, cuidado. Nada, irmão. Você vai abrir a Netflix, as páginas lá, aquela doideira. Então, assim... a galera já rindo aí, né, velho? Né? Então, assim, hoje, eu vejo que o maior desafio para a nossa atualidade, eu não falo só de vocês, mas para nós é resgatar o senso de pureza. O senso de pureza que só é possível, irmãos, escute isso aqui, só é possível através de Deus. Através de Deus. Então, assim, e a gente falar de sexualidade, a gente também falar de espiritualidade. Porque se tem um negócio espiritual, irmãos, é a nossa sexualidade. Se tem um negócio espiritual, é a nossa sexualidade. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, bem prático para falar para vocês, para dar uma dica de como romper e andar em vitória na sexualidade você não consegue resolver essa área sozinho. Mas aí que está a questão, você precisa de alguém responsável, alguém maduro, como seus pais, ou pessoas preciosas a quais Deus tem colocado à sua volta, e você precisa urgentemente de reconhecer que você precisa de ajuda aí. Você precisa de um conselheiro, sabe? A gente precisa de pessoas a nos orientar nessas questões, porque é uma área, gente, se tem uma coisa que o diabo ele usurpa, e ele nos leva a um lugar de escravidão nessa área, é quando ele coloca na nossa cabeça que a gente vai conseguir resolver essa área da nossa vida sozinho. Eu acho que o grande engano desses dias eu acreditar que eu vou conseguir viver, solucionar, romper, andar em vitória nessa área da minha vida sozinho. Esquece, isso é impossível. Ninguém consegue viver algo pleno, algo saudável sozinho. Então, assim, uma dica prática, primeiro ponto: todas as dúvidas que você carrega, todas as incertezas, todas as entre aspas, verdades que você acredita sobre essa área, é muito importante você ver alguém de Deus, não é seu amiguinho, mas alguém de Deus, e você precisa urgentemente recorrer a essas pessoas, que sejam seus pastores, seus líderes, seu discipulador, né, o seu líder aí dos teens, enfim, seu pastor. É muito importante e urgente, gente. Eu acho que urgente, porque é um tema extremamente relativo. Cada um tem um dilema, cada um tem uma batalha, cada um... e são níveis também. São níveis. A gente fala, porque, enfim, um tolou o pé na jaca, o outro está começando a se sujar. Então, assim, vou abrir aqui. Me ajuda aí, apóstolo. A questão da sexualidade, como o Dani falou aí, realmente procurar ajuda, caso se necessite e é preciso. A minha visão que eu vejo a respeito da sexualidade deve ser tratado, primeiramente, importante o seguinte: onde adolescente você quer chegar? Qual vida que você quer ter?
Se você sonha ter um bom casamento, se você sonha ser um pai, uma mãe, primeiramente você deve entender que tudo vai passar pela sua questão, sua vida espiritual e emocional. E dentro da parte chamada emotiva, entra muito a parte da sexualidade. E se você ver lá desde o início, desde o princípio, Adão e Eva, quando há queda, eles percebem que eles estavam nus. E a pergunta do Senhor para Adão, quando Adão fala com ele, olha, nós estávamos nus, vi que estávamos nus, sentimos vergonha e escondemos. A palavra do Senhor, a pergunta do Senhor para Adão é: quem te fez saber que você estava nu? Porque até ali não havia essa maldade, ali entra a maldade. Quando o Senhor vai fazer um pacto com o homem, chamando ele agora em Abraão, ele pede agora que seja feito a chamada circuncisão. O que é a circuncisão aos meninos que estão aí? Circuncisão é simplesmente pegar o seu pênis aí, o seu pênis, e cortar ele, uma partezinha, aquela pelinha dele. E mais do que isso, eu estou ouvindo uns falando, você é doido? Você é doido mesmo. E olha, sabe como é que era o corte? Pra vocês entenderem. Nós vamos fazer isso aí hoje, viu, gente? Olha como é que... Foi para isso que eles vieram. Por isso que o podcast vai ser rápido. Prepare. Gente, garotos, presta atenção aqui. Olha como que era o corte. Olha como que era o corte. Pegava assim, ó, pegava o pênis, colocava em cima de uma pedrinha, uma pedra, vinha com outra pedra pontiaguda e tum, separava. Sangrava e para não dar infecção, jogava sal por cima. Doeu aí, né? Agora preste atenção, volta aqui. Por que a aliança que Deus quer estabelecer com o homem novamente, e Ele quer agora lembrar lá no pênis do homem? Se você olhar a análise, toda a queda que se deu ao longo da história foi justamente na parte sexual. O diabo vai investir na sua vida sexual. O diabo vai tentar distorcer a sua vida sexual. O diabo vai tentar destruir a sua sexualidade. Você pode achar que não tem nada a ver, e preste atenção, não estou tentando atacar nenhum nem outro, mas você pode pensar, não tem nada a ver homem com homem, mulher com mulher, mas isso é uma distorção demoníaca, maquiavélica, para acabar com a sua vida, para destruir a sua vida. Que se você não tiver esse entendimento, porque desde o plano, desde o início, o propósito de Deus é o estabelecimento de uma família que caminhasse na presença dEle. O que o diabo faz? Ele vai atacar agora a sexualidade a fim de tentar destruir algo que Deus criou. Então, por mais que você pensa, não tem nada a ver, esse tem nada a ver, ele é demoníaco, diabólico, a fim de destruir quem você é na sua essência em Cristo. O diabo vai tentar destruir, por isso que é importante você tomar cuidado. Ele sabe, eu sou psicanalista já há muitos anos, e dentro daqueles que eu acompanho, pessoas que têm problema muitas vezes na área emocional, tiveram problemas na sua adolescência, dentro da vida sexual. Talvez hoje você não esteja passando por problemas, mas amanhã a conta vai chegar. Quando você chegar à sua juventude, quando você virar um homem ou mulher casado, ou relacionando com outros. É por isso que você deve cuidar da sua vida sexual. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo, os adolescentes lindos? Você deve cuidar da sua vida sexual. Entenda, a coisa mais importante que tem na tua vida é a sua sexualidade, porque ela fala da sua identidade. Se você não preservar, se você deixar que o diabo lhe venha e distorça, ele vai acabar com a tua vida emocional e espiritual. Vocês estão entendendo? Patrick tocou num assunto aqui de extrema relevância. Extrema relevância. Se você não acordar para isso que nós temos hoje, Patrick, de homens, mulheres com problemas sérios emocionais, porque foram molestados em sua infância. O que tem de crianças, o que tem de adolescentes que sofreram molestações dentro de casa, por tios, por pais. O que tem de pessoas que foram abusadas na família. Por que isso acontece tanto? Porque isso altera quem nós somos, a nossa identidade, gera adolescentes medrosos, tímidos, covardes.
inseguros de quem eles são, complexos, são complexados em tudo, extremamente inseguros do que eles vão fazer, por causa de quê? Uma molestação, um abuso sexual. Adolescentes, meninos com 12 anos se masturbando, 13 anos se masturbando, vivendo a prática de masturbação. Acha que isso é normal? Não é normal. Isto é uma semente demoníaca agindo na vida dele, que vai trazer consequências espirituais. Você está entendendo? Mexe com o seu lado, né? Fala assim, fica esperto. Mexe com o seu lado. Aí, ó. Pronto. Já ficou esperto? O seu futuro pode estar todo comprometido se você não cuidar da sua vida, da sua sexualidade. É extremamente importante. Apóstolo, mas eu percebo que eu tenho tendências homossexuais. Eu estou aqui para te criticar, para te julgar. Procure ajuda. Não veja isso como algo normal. Não veja isso como algo normal. Não veja isso como algo normal. As pessoas podem dizer, mas apóstolo, é muito comum hoje a homossexualidade entre adolescentes e entre jovens. Ok, concordo que é comum, mas não é normal. Normal é homem e mulher de acordo com a vontade de Deus, que foi criado por Deus. Quem concorda com isso? Dê uma salva de palmas a Jesus então. Gente, volta. Volta, me ajuda. Uau, muito bom, apóstolo. Obrigada. Vamos lá, volta, gente. Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui. Essa pergunta que eu tenho foge um pouco desse assunto, mas eu acho que ela é super relevante. Porque eu acredito que quando o adolescente chega nessa idade de 14, 15... acredito que até aos 20 e poucos, principalmente nesse intervalo ali dessas idades, eu acho que o adolescente ele entra em crise acerca do que fazer na vida profissional. Porque eu acho que é a idade onde você quer ganhar dinheiro, né? Onde você, tipo assim, eu quero sair, eu preciso ter dinheiro. Aí caça um jovem aprendiz, mas tem que fazer um curso. Aí a mãe manda para fazer um curso, o menino não quer. Então, qual conselho vocês dariam para um adolescente ter uma vida profissional de sucesso, começar a pensar nisso, e quais caminhos esses meninos podem procurar para poder obter ali um êxito? Adolescentes lindos, abençoados. Lavínia, obrigado pela pergunta. Ela é bem pontual e necessária. Temos que entender o seguinte. Eu falo isso não para me engrandecer, mas para que possa servir de inspiração para a vida de vocês. Com 8 anos de idade eu começava a vender as coisas. Eu vendia alface. Eu depois comecei a fazer entrega de jornal. Depois vendia picolé, coxinha. Eu me lembro que eu saía para poder vender coxinha, eu tinha em torno de 9 anos, 10 anos de idade. Tinha uma pessoa que todas as vezes que eu ia lá para vender, ela pegava a coxinha, comia e não queria pagar a coxinha. Isso aí quase roubou a minha bênção, quase destruiu a minha vida. Quase destruiu a minha vida. Quase destruiu. Sabe por quê? Por isso tem que tomar cuidado do seu coração. Todo dia eu saía para vender coxinha, e nesse lugar específico, era lá na Minas Caixa, próximo do onde que é hoje o Centec. Ele pegava a coxinha e comia. E eu chegava em casa, na hora de acertar as coxinhas, aí tinha coxinha que ele não tinha pago. Aí descontava, então, naquilo que eu ia receber. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou acabar com ele. Arranjei um canivete, escondi o canivete. Com 9 para 10 anos de idade. O que eu pensei? Quando ele pegar a coxinha, eu atravesso ele com canivete. Olha a mentalidade de alguém que está ferido e chateado. Eu fui criado de uma família cristã. Meus pais não me ensinaram isso. Meus pais nunca me educaram dessa forma. Eu não tive esse tipo de exemplo dentro de casa para dizer que eu vi isso dentro de casa. Mas aquilo que hoje eu procuro ensinar as pessoas muito, dizer, guarda o seu coração.
Resolva as pendências da sua alma, porque o que hoje é uma chateação, amanhã pode se tornar um ódio. Eu tive um ódio desenvolveu no meu coração por causa disso. No dia que eu fui com canivete, cheguei lá e não estava lá. Olha como Deus faz. E não estava. Aí a pessoa que estava lá, quem trabalhava com ele, falou assim, aqui, cadê fulano de tal? Fulano de tal não veio hoje, mas ele mandou pagar a coxinha do mês para você. Ele estava vindo comendo com a intenção de no final do mês acertar tudo comigo. Eu não sabia disso. Eu teria destruído a minha vida por causa de um erro. Mas eu quero, voltando no assunto, a questão de desde 8, 9 anos, eu já juntava esse dinheiro, já fazia as coisas. E me lembro que com 11 anos, com 11 anos de idade, eu comprei uma vasilha para minha mãe, todo feliz por ter comprado alguma coisa. Com 12 anos, comecei já a vender as coisas também fora. E tudo que chegava na minha mão, eu negociava, eu vendia. Adolescente, para que você possa entender, você deve saber o seguinte. Qual é a diferença entre a pessoa bem-sucedida e mal-sucedida? A pessoa mal-sucedida, ela pensa o tempo inteiro como gastar. A pessoa bem-sucedida pensa o tempo inteiro como ganhar. Se a mentalidade sua for sempre como eu posso fazer dinheiro, você vai ser bem-sucedido. Como eu posso gastar dinheiro, você vai ser mal-sucedido. Então, o tempo inteiro, eu me lembro que eu estava andando na rua, Dani, e eu vi uns negócios jogados fora, que é o tipo de enfeite de casa. Eu peguei aqueles enfeites na rua e estava escrito lá, acho que Argentina. Eu peguei aqueles negócios, 12 anos mais ou menos de idade, saí batendo na porta e falei assim, estou vendendo esse enfeite, eu trouxe lá da Argentina. Mentira. É um negócio que eu achei. Um dia eu tenho que voltar lá para pedir perdão e consertar o que eu falei. Mas a intenção de querer fazer dinheiro sempre. Com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar fichado. Com 16 anos eu comprei meu primeiro terreno, que tenho até hoje, lá em Joatuba. Eu não tinha noção das coisas. Fui lá, comprei um terreno no meio do ermo. E até hoje tenho esse terreno lá. Um dia desse para trás, uns 20 dias atrás, eu e minha esposa voltamos a esse terreno lá, porque pareceu pessoas querendo comprar esse terreno lá, nós retornamos lá. Com 16 anos de idade, já tinha esse terreno próprio já. Então, eu passei minha vida nesse sentido, nesse entendimento. Adolescente, o que você pode fazer desde o início? Deve pensar o seguinte, e aí define nossa vida. Aonde você quer chegar? Os objetivos claros. Eu tinha um objetivo claro, eu quero comprar meu carro. E como muito jovem, eu já tinha meu primeiro carro. Então, eu quero comprar um carro, eu quero ter minha casa, eu quero comprar meu terreno. Essa mentalidade de ser alguém que vai te fazer você alguém. Qual é o problema? É que muitas pessoas não sabem o que querem. E como elas não sabem quem elas querem se tornar, ou adquirir, ou alcançar, tudo para elas é válido. Mas quando você tem uma mentalidade diferenciada, no sentido de que eu quero romper, eu quero vencer. Um dia desse eu estava vendo, alguém comentou comigo, o Vinícius, da Samara, do Rodrigo, já estava com mentalidade, aprendendo como investir na bolsa, isso e aquilo. Essa mentalidade que faz diferença. Quando você abre o Instagram, tem pessoas querendo vender para você o tempo inteiro. Há um grupo que quer vender e há um grupo que quer comprar. Você deve fazer o seguinte, a mentalidade dos vencedores é sempre a mentalidade daqueles que querem vender, não aqueles que querem consumir. Quem está entendendo isso? A mentalidade. Então, se você quer empreender, muda primeiramente a mentalidade. Tudo começa na maneira como você pensa e vê as coisas. Isso muda tudo na nossa vida. Então, eu estou hoje com 48 anos e faço isso desde a minha infância na questão de investimento. Há mais de 20 anos que eu invisto em bolsa. Há mais de 20 anos. Quebrei já uma vez, quebrei 2 vezes, mas há mais de 20 anos. Isso faz toda a diferença para que você possa empreender. Eu pastoreio na SEI, mas não dependo da SEI financeiramente. Eu sou empresário, tenho 2 empresas, sou psicanalista, tenho meus livros que eu vendo, para a glória de Jesus, os mais vendidos no Brasil. Então, a SEI, eu apenas estou lá servindo na SEI, dentro da minha vocação. Então, é importante você ter essa mentalidade de saber onde você quer chegar. Ter um objetivo realmente definido, para que a sua vida seja uma vida de conquista, de triunfo, de sucesso. Não, dá uma pausinha, gente. Isso é uma bênção, filho, isso é uma bênção. Aqui, quem ganhar mais um aplauso, pede música. Aí 3 aplausos, você já tá com 2 aí. Aí, ó. Pedi música no final. Pessoal, o apóstolo falando isso aqui, eu lembrei muito da minha infância, gente. Gente, olha as minhas ideias. Sabe o que eu fazia?
a gente ia pro meio do mato, eu descobri um cara que ele viajava nesse negócio de passarinho, ele tinha uns viveiros, e o cara tinha grana. Sabe o que a gente ia fazer? Eu ia pro meio do mato, pegava os ninjão graveto, eu acho que você nem deve saber o que é isso. Ninjão de barro, levava, cara, lá pra casa do cara, negociava com ele. E assim, eu também sempre tive essa mentalidade. Gente, eu juntava latinha. Eu vou confessar meu pecado aqui e hoje eu vou ser liberto. Colocava pedra lá dentro. Eu colocava areia e amassava, cara. Eu também já cometi esse erro também. Cara, então tipo assim, eu sempre também fui muito assim, fazer essas correrias. Gente, eu fazia catira de bicicleta. Quem já fez catira de bicicleta aqui? Aí, tá vendo? Gente, eu ia no ferro velho, comprava as peças. Mas eu caminho na linha que o apóstolo falou aqui. Tudo vai passar pela sua mentalidade, né? Onde você quer chegar? E aí, sua vida vai ser o quê? Encher a barriga de pizza e comprar iPhone? Eu sempre falo assim, essa geração é assim, os caras querem encher a barriga de pizza e comprar iPhone. Então, eu me lembro que quando eu estava com meus 16, 17 anos, eu falei assim, olha, quando eu fazer 18 anos, eu não vou mais andar a pé. Sério, gente, eu falei assim, fazer 18 anos eu não vou mais andar de ônibus. Chega de 17h40, irmão. Eu vou ficar chato. E, cara, com 18 anos eu comprei uma moto, velho. Com 18 anos eu comprei uma moto. Fiquei, cara, maravilhado. Mas tudo passou por quê? Por uma mentalidade. Eu via toda a garotada, juventude comigo, pessoal. Todo mundo queria só comprar, enfim, coisas supérfluas. E eu falei, não, eu vou começar a juntar uma grana. E eu comprei à vista, gente. Tipo assim, mas tudo passou por uma mentalidade. Tipo assim, poxa, eu vou segurar o recurso que está chegando, porque eu tenho uma visão. Então, às vezes, tem alguém aqui que trabalha em alguma empresa, menor aprendiz? Legal aí, ó. Eu acho muito legal, o apóstolo também sempre contou isso pra gente, da maneira com a qual ele lidava no serviço. Tipo assim, cara, eu tô indo para trabalhar, eu vou ir para dar o meu melhor naquele lugar, eu não vou ali ficar, não, eu vou ir e vou ser a minha melhor versão ali. Então assim, tudo que eu sempre me empenhei em fazer, eu sempre fui muito intenso. Tipo assim, cara, eu vou ir, eu vou dar o meu melhor, eu vou ir, eu vou me empenhar nesse projeto, nisso e naquilo. Então assim, e hoje, glória a Deus, eu vejo Deus me confiar coisas, Deus vindo de uma maneira muito graciosa, me prosperando. Mas porque também meu pai sempre me ensinou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. 13 anos eu já ralava. Tipo assim, não tinha esse negócio, hoje eu não vou não. Não, filho, já era certeiro, irmão. Ir trabalhar, não tinha conversa. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei muito chateado com meu pai, porque na época a gente jogava hóquei lá na Gráfica, os meninos que é aí, lá do bairro Maracanã, sabe? Tinha um hóquei lá na Gráfica, meu pai me proibiu de ir, porque eu tinha que trabalhar. Eu falei, não, esse trem de patinzinho, ficar batendo, não, fica esperto, meu filho, vai trabalhar. Então, essa mentalidade, ela é algo assim, primordial. E outra coisa, gente, toma cuidado também, hoje no Instagram aí, eu sei que tem uma proposta aí de ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, muito imediatista. Toma cuidado com essa mentalidade, às vezes imediatista. Isso é muito perigoso, né? Eu sei que tem aí os fazedores de rifa da vida e tal. Mas assim, cara, o que vai fazer você romper mesmo é essa mentalidade de ir pro choque. De falar, cara, eu vou ir... vou colocar os meus projetos em pautas. Poxa, quer tirar sua habilitação? Já começa a se trabalhar aí numa economia. Poxa, vou comprar minha moto, já começa aí, já juntar. Não, vou comprar meu carro, já começa a guardar mesmo, porque senão você não vai chegar a lugar algum. Às vezes, se alguém tiver alguma dúvida também, gente, quiser perguntar. Ninguém tem dúvida? Vocês foram muito esclarecedores, muito obrigada. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que se os adolescentes precisam ouvir
porque é um assunto muito discutido, né, aqui no nosso meio, que é sobre relacionamento. O que vocês... Olha, vocês ficam me perguntando isso e agora vocês vão ouvir a resposta, ok? O que vocês falariam para um adolescente quando iniciar um relacionamento? Quando vocês acham que é uma estação boa, que eles estarão prontos, pelo menos paizão, para... tem que ser o seu, tem que ser tu. Ele tem que ser o paizão, né, gente? Aqui. Então vamos lá, gente, vamos lá, para vocês ficarem felizes. Gente, agora vocês vão rir, agora vocês vão ficar muito felizes, não vai, paizão? Vai, ele vai. Então, adolescente não namora. Toca, Senhor, toca, Pai. Pessoal, é o seguinte, então, primeira coisa, eu sei que vai bater na ansiedade aí, né, de querer dar umas bitocas, né? Eu sei, irmão. Vai ter nos treinos, um já deu um joia lá, né? Beijo que tu és profeta. Mas, meus amigos, é o seguinte, gente, essa é uma área que ela é central. Então, assim, se você já começa errado, a probabilidade de sua vida dar errado, ela é muito alta. Ela é muito alta. Se você começou a construir o negócio errado, você conseguir consertar ao longo do processo, já é difícil fazendo certo, gente. Imagina já começando errado. Então, assim, adolescência. Dani, tô doido já. Eu sei que ela me olha, eu olho para ela. Aleluia. Eu sei que eu estou sentindo o cheiro de tinta no ar, porque pintou um clima. Não, para com essa bobeira aí, viu? Gente, mas é o seguinte, agora é sério. Primeira coisa, gente, você tem que ter idade. Então, pela lei, acima de 18 anos que você pode casar, né? E já não é nós que decidiu, é pela lei. Então, 18 anos, né? Tem nego aí que tem muita estrada, irmão. Então, fique em paz, Vai trabalhar, ó. Faz igual nós vamos falar aqui, ó. Vai juntar dinheiro. Então, assim, primeira coisa, aquieta-te. Então, assim, você tem que segurar a onda. Para com esse negócio de ficar bisbilhotando algumas coisas. Para com esse negócio. Isso aí não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Sério, gente, isso não vai dar certo. Então, assim, você que é adolescente, cara, a primeira coisa você tem que... Eu vou pegar o que o apóstolo falou. Você tem que saber onde você quer chegar. Primeira coisa, você tem que ter claro aonde você quer chegar. Você tem que ter uma clareza, cara, e aí qual é a estrutura que eu tenho hoje para entrar num relacionamento? Primeira coisa, uma estrutura financeira, emocional, espiritual. E aí, não adianta você querer já ir logo pro negócio glorioso, se você não está pronto, você não está preparado. Você não é alguém que está maduro para transicionar para uma realidade que ela é insustentável. Então, assim, primeira coisa você precisa de ter uma clareza aonde você quer chegar. Qual é o futuro que você espera? Quais são os seus objetivos? Quais são os objetivos que você espera de alguém para caminhar com você, ao seu lado, sabe? Primeira coisa, ter uma clareza da sua profissão, qual que é a área que você quer atuar, o que você quer desenvolver ao longo dos seus estudos, e aí, você quer desenvolver, né, sua vida acadêmica, ou você quer partir para o lado de empreender. Então, tipo assim, se você não tem essas bases bem claras e estruturadas, você vai embolar todo o meio de campo. E aí você entra numa confusão que, cara, vai render para sua vida toda, pelo fato de você precipitou, aí é uma engravidez fora do tempo,
você faz uma aliança com alguém errada, e aí você, daí a pouco, lá na frente, você viu que foi imaturidade da sua parte, aí você casa com outra pessoa, aí você tem filho com uma outra pessoa. Cara, é uma confusão danada, e algo que você poderia ter segurado a onda, como a gente disse aqui, ter buscado conselho, ter buscado ouvir um conselho, uma direção, mas por você ter caminhado só segundo aquilo que você quer fazer, nos seus desejos, sem ter uma clareza, sem ter um plano para a sua vida, sem ter objetivos claros. Isso é o que vai fundamentar, isso que vai fazer você ter e você fazer escolhas, boas escolhas ao longo de sua vida. Na hora que o Dani disse aqui, adolescente não namora, eu percebi que alguns aqui não bateram palma. Meu Deus. Ficaram tristes. Eu vi que teve alguns que falou assim, não é possível. Foi até beber a água. Meu mundo caiu. Meus lindos, preste atenção. Preste atenção. Presta atenção. É o que o Dan disse, questão da adolescentes, realmente, adolescentes não namoram, eu sei que isso é ruim ouvir isso. Isaac, por que você está balançando a cabeça, Isaac? Isaac, seu cara de pau, Ele ficou triste, seu cara de pau, seu cara de pau, seu cara de pau. Seu cara de pau. Presta atenção, gente, presta atenção. Tudo, sexo é bom. Sexo é bom. Sexo é bom. Me escuta aqui. Sexo é bom? Sexo é bom. Sexo é bom, Lavínia. Sexo é bom, Patrícia. Adolescentes, sexo é bom. Mas na hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa. Tudo que você faz fora do tempo, ao invés de ser bênção, transforma-se em maldição na tua vida. Namorar é bom? Mas a hora certa, com a pessoa certa, no tempo certo. Tudo que é fora do tempo, transforma-se em problema na tua vida. Você vai namorar, mas na hora certa, no tempo certo. Você vai casar na hora certa, no tempo certo. Você vai ter sexo na hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa. Todas as vezes que você tentar antecipar alguma coisa, você vai trazer dor de cabeça para você. Adolescentes lindos e poderosos, olha aqui. O momento agora não é pensar em relacionamento um com o outro. O momento agora é relacionamento com Deus. Quem está entendendo isso? Esse é o tempo. Esse é o demais, Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É com muita tristeza que a gente vai ter que encerrar esse podcast. Para mim foi muito especial esse momento, superou muito a minha expectativa. Eu creio que a gente precisa fazer outros. Verdade. Porque foi muito bom, foi muito legal. Trouxe vários entendimentos para a gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E é isso, queria agradecer vocês por estarem aqui. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando, né? E dando graça, sabedoria para vocês, força, para que vocês venham continuar essa jornada, continuar sendo essa referência para tantas pessoas. E nós agradecemos vocês pela disposição de estar aqui com a gente. E é muito gratificante para a gente. Muito obrigado. E a gente queria tirar uma foto para registrar esse momento.